A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para a apresentação do programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nós acompanhamos cada um dos livros que estão no Novo Testamento, vai de Mateus até Apocalipse, passando por Atos dos Apóstolos, passando pelas cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, enfim, e chega até o Apocalipse. Não sabemos quanto tempo vamos demorar para completar esse estudo no final de Apocalipse, mas como sempre falamos, não temos pressa. A nossa pressa é de conhecer. Essa é a nossa pressa, a nossa urgência. Agora, pressa de acabar a Bíblia, pressa de encerrar os estudos todos até o Apocalipse, não temos. Nós temos, volto a dizer, pressa de conhecer e de aplicar aquilo que nós conhecemos. Isso é que é importante. E hoje nós trazemos aqui a continuação do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, nos versículos 16 a 19. Que é a parte da comparação de Jesus da geração a que ele se colocava ali na época, há cerca de 2000 anos. Vamos então à leitura do trecho de hoje. A quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutualmente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Meus queridos amigos e irmãos, aí está um trecho pequeno, pequeníssimo trecho. 16, 17, 18 e 19 são os versículos do capítulo 11, segundo Mateus, e nós temos grande ensinamento. Nós temos, muitas vezes, pessoas a julgarem os trabalhadores da seara do Cristo pelos seus vícios, pelas suas paixões, pelas coisas erradas que fazem. Meus irmãos, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E como tal, não existem aqui espíritos puros. O único espírito puro que governa, coordena os espíritos que estão ligados ao planeta Terra é Jesus. Existem espíritos superiores que, segundo Palissy, no seu estudo, melhor do que uma mensagem, mas no seu estudo da Revista Espírita de março de 1858, nós temos ali a descrição de que os espíritos superiores, inclusive os nossos anjos da guarda, vivem no planeta Júpiter e vêm aqui com muita facilidade. Pelo pensamento eles vêm aqui.
se desdobram e vêm aqui. O corpo físico deles é algo tão sutil, que eles não estão aprisionados ao planeta onde estão reencarnados. É bom que você, que tem aí a Revista Espírita de 1858, possa procurar lá em março o estudo sobre Júpiter e outros planetas, cuja mensagem, né, ou o estudo, melhor dizendo, é de Palissy, e Kardec traz com grandes detalhes, melhor dizendo, no plural. Então, o nosso ponto de hoje trata da condição, da observação que nós fazemos de irmãos que estão na seara do Cristo, trabalhando na seara do Cristo. Qual é a observação que nós fazemos? Muitas e muitas vezes nós analisamos os nossos irmãos de caminhada pelos erros, e é isso que nós nos detemos, pelos erros que cometem esses irmãos. Mas eles certamente têm muitos acertos, muitas coisas boas para ensinar para cada um de nós. Então que nós possamos não julgarmos, pois essa é a advertência de Jesus. E complementa o mestre, para não sermos julgados. Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. Se nós não queremos sermos julgados e condenados pelos nossos erros, não julguemos e condenemos os outros. Vamos observar o que diz a resposta dos espíritos superiores na questão 903 do Livro dos Espíritos. Há uma pergunta interessantíssima de Allan Kardec: a espiritualidade nos ensina. Mas eu não vou trazer essa questão, não. Se nenhum dos nossos irmãos que participam hoje do programa trouxerem essa questão, certamente no final nós vamos tê-la para conseguirmos compreender o pensamento dos espíritos superiores. Vamos então dar início ao estudo do tema de hoje. Queridos irmãos participantes do programa e ouvintes do programa A Consolação de Jesus, ouvindo aqui o companheiro João a respeito do tema de hoje, que é uma continuação, né, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir ali do versículo 16 ao 19, e é uma continuação, como disse, da primeira parte, onde fala de João Batista, que comentávamos no programa passado. E diante, né, da circunstância apresentada, do que aconteceu, Jesus vem com esses argumentos muito significativos, e como o João já comentava ainda há pouco, que demonstra a nossa grande dificuldade, fruto da nossa evolução, realmente, do estágio e do estado evolutivo em que nos encontramos. O planeta é de provas e expiações. Ainda não é um mundo de regeneração. Esse é o nosso sonho, né? A nossa compreensão a respeito do que os espíritos superiores nos dizem que acontecerá com o planeta, nessa transformação, à medida que o homem transforma a si mesmo, ou seja, se modifica, passa a adquirir hábitos que tenham coerência. Daí a gente vê os versículos que Jesus comenta, onde se toca a flauta e as pessoas não dançam, não cantam, ou seja, não ficam felizes. Onde se conta um lamento, uma história triste, as pessoas não choram, elas fazem o contrário. Aqui no mundo é tudo muito confuso. Por quê? Porque é fruto ainda das nossas experiências insuficientes. João citou aí a Revista Espírita, em 1858, e eu cito um outro momento, numa outra Revista Espírita, que me falha agora aqui o ano, mas em que Kardec apresenta o homem, a vida aqui na Terra. Quando se fala de imperfeição, ele diz que a palavra talvez mais adequada é incompleto. Claro que a gente vai continuar usando a palavra imperfeito, né? Porque temos como comparação uma concepção de perfeição onde a gente tem na figura de Deus, mas que a gente não compreende profundamente, nem chega perto disso, mas na figura de Jesus, que também é incompreendido, mas
que dá para a gente uma noção mais humana a respeito da divindade, né? Então Jesus é aquele que alcançou, através da sua evolução, um estado de identificação com o Criador. Então ele diz, eu e o Pai somos um. Estamos em união. Eu gosto muito de lembrar isso para dar para a gente essa noção mesmo, para eu mesmo não esquecer e ter como referência que estamos diante de um processo de evolução, de amadurecimento. Então, quando a gente, voltando a Kardec aqui, diz que nós somos seres incompletos, isso também facilita muito a gente entender esse estado que a humanidade ainda se encontra, no mundo de provas e expiações, diferente do mundo que o João apresentou, que o Palissy e também outras comunicações do espírito Mozart fala a respeito de Júpiter, de como é a vida lá. Então Kardec pega esse assunto e traduz para a gente no sentido em que a gente pode compreender, ou seja, dá para a gente uma noção do que seria um mundo superior, um mundo onde vivem espíritos superiores. Não espíritos puros, mas espíritos superiores ao que a gente no estado que a gente ainda se encontra. Então, versículos como esses demonstram que a humanidade aqui desse planeta ainda é muito confusa, ainda precisa de muita orientação. O nosso telhado é de vidro, como diz um velho dito popular. Então a gente tem que ter realmente cuidado em relação quando a gente julga as outras pessoas. Quando a gente olha os erros alheios e faz um julgamento. Uma coisa é o sentido crítico. Até a palavra crítica, que eu aprendi há alguns anos com a minha querida irmã Marta Batista, ela dizendo para mim que a palavra crítica significa separar para distinguir, no sentido crinens, né, da sua origem. Então, a palavra separar para distinguir faz com que a gente olhe as coisas sim erradas, o comportamento das outras pessoas, mas não para julgar, que o julgamento pressupõe uma sentença, um fechamento. E a gente não está em condição de fechar nada, nem de julgar ninguém nesse sentido. Porque a gente precisa de misericórdia. E é o que Jesus ensina e orienta a gente a fazer. Que a gente tenha misericórdia em relação às outras pessoas, que tenha misericórdia em relação a si próprio quando pensamos no nosso desenvolvimento psicológico. Quando a gente se julga também, fechando a questão, nós estamos diante de um processo que está em andamento. Por isso que Kardec usa o texto, se não me falha a memória, queridos irmãos, no ano de 1864 é o texto. Mas é preciso depois confirmar e depois eu falo no outro momento para vocês. Então, quando Kardec usa a ideia de incompletos, ajuda-nos a compreender que precisamos o quê? Nos completar, que precisamos continuar no processo de desenvolvimento. Por isso é preciso ser tardio em relação ao julgamento, aos erros alheios, principalmente. Porque nós necessitamos de misericórdia. Se a gente não tiver misericórdia, como é que a gente vai querer, misericórdia em relação às outras pessoas? Como é que a gente vai querer misericórdia para si mesmo? Então é preciso pesar essas coisas, para que a gente, com o passar do tempo, aí sim, como ensina Jesus, quando a flauta tocar, ou seja, quando a música, ou quando as coisas boas, alegres acontecerem, nós vamos realmente agir de acordo. Quando acontecer uma coisa triste, a gente fica triste naquele momento, porque existe uma coerência, né, diante do quadro. Daí Jesus apresentar dessa maneira figurativa, porque ele quer falar do nosso comportamento. E fazendo referência ainda ao que falamos no programa passado, né, a maneira como as pessoas julgavam o João Batista e tinham nele, né, uma coisa quando era outra. Então, o João Batista, dos nascidos de mulher, era o espírito mais evoluído. Era aquele que alcançou um estado acima dessa humanidade. Por isso ele realizou, né, com tanto afinco e determinação a missão que lhe foi dada. Por isso que tranquilamente, eu digo tranquilamente entre aspas, mas tranquilamente ele foi para a morte, para aquela situação, sabendo que tinha cumprido a sua missão. Assim como outros. Paulo de Tarso, no final da vida, quando ele diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé,
A gente olha esses vultos e fica assim admirados do como eles encaram a morte, porque eles sabem que a morte não existe, de fato. A dor, o sofrimento, assim. Mas no caso desses espíritos que conseguiram superar a sua própria condição humana comum, eles sabem que o que aguarda eles logo depois é coisa muito boa. Só que em nós ainda temos muitas dúvidas e muitas dificuldades. João citou aqui também a questão 903 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente disso. A pergunta a essa questão é: a culpa em estudar os defeitos alheios? Então, a resposta é muito coerente em relação a isso. Vai ser uma coisa boa realmente estudar e divulgar os erros alheios? Se for puramente nesse sentido, é claro que não é uma coisa boa. Mas se você observa os erros alheios e para que a gente próprio não cometa, não enverede por esse caminho, aí tudo bem. Mas não é para divulgar, destruir a imagem de uma pessoa por conta disso aí, como se nós fôssemos perfeitos. E eu vou deixar o assunto aí para os outros irmãos que quiserem comentar a respeito, mas mais ou menos neste sentido é que é a proposta desse estudo de hoje, pelo menos como entendemos, né, o sentido desses versículos que Jesus propõe para que a gente perceba, sinta a vida, não só a nossa no sentido existencial, mas também no sentido existencial das outras vidas que correspondem aos nossos milhares e milhares de irmãos e irmãs que passam pelas mesmas dificuldades, que têm sonhos como todos nós. Precisamos formar, sim, uma grande família, mas é preciso que isso aconteça com coerência e, principalmente, com o coração livre. Muito bem, Henrique. Maravilha. E quero aqui já trazer para o Henrique, para todos vocês, o que o Henrique cita do texto de Kardec, da Revista Espírita, de março de 1864, da perfeição dos seres criados. E aí ele fala exatamente: criados simples, ignorantes e por isso mesmo imperfeitos, ou melhor, incompletos, eles devem adquirir por si mesmos e pela sua própria atividade a ciência e a experiência que não podem ter no início. E se nós percebermos, como o Henrique estava falando, que nós temos sim capacidade para irmos completando a nós mesmos, e aí eu trago um texto também do livro O Mestre na Educação, e do Vinícius, Pedro de Camargo, onde ele cita uma fala de Rui Barbosa, que dizia o seguinte: Deus iniciou a obra, cabe à criatura terminá-la. Então, cabe a cada um de nós olhar para dentro de nós e falar assim: aqui tem erro, aqui tem acerto, deixa eu melhorar esse acerto e modificar esse erro. Nós ainda somos seres que tateamos no escuro muitas vezes, mas também nós muitas vezes somos aqueles que não querem mudar, não queremos mudar, não estamos com vontade de mudar. Ainda nos apraz, nos deixa felizes, nos deixa satisfeitos alguns vícios, algumas paixões, coisas que a gente ainda está muito ligado pela nossa proximidade com o reino que nós acabamos de sair, que foi o reino animal. Nós ainda temos a questão do sexo muito intensa, a questão das drogas, a questão do falar mal de alguém. Isso é, em tese, a questão toda da humanidade. Nós estamos, como bem lembrou novamente Henrique, estamos no planeta de provas e expiações. E como estamos no planeta de provas e expiações, nós ainda temos muitas dessas dificuldades. E não somos, porque fulano tem um conhecimento do evangelho grande, Beltrano tem um conhecimento da Bíblia maravilhosa, Cicrano tem um conhecimento da doutrina espírita muito boa. Mas conhecimento, ele é importante para que nós possamos olhar para dentro de nós. Eu sempre repito isso, e eu repito para mim, olhar para dentro de mim e falar que, olha só, a doutrina espírita está falando isso para mim. E eu estou agindo de forma
contrária ao que a doutrina espírita me fala. Então eu preciso corrigir esse ponto. Não é olhar para o outro, não é como citou novamente o Henrique, a questão 903 do Livro dos Espíritos, que eu vou até ler aqui, porque é muito importante nós termos essa questão bem clara dentro de nós, porque se nós pegamos a doutrina e achamos que ela é maravilhosa, é muito boa, mas só que ela é boa para ficar no papel, não é doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem que ser usada para que nós apliquemos em nós. Estou repetindo, estou batendo nessa tecla porque é fundamental. E eu estou falando, meus irmãos, repetindo, para mim. É óbvio que se você se encaixar, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se encaixar, porque nós somos mais ou menos parecidos, nós somos mais ou menos iguais, então a gente acaba tendo os mesmos ou algumas coisas diferentes, mas os mesmos erros, nós cometemos os mesmos erros em muitos momentos. Estamos, como dizia aquele ditado, somos farinha do mesmo saco. Então vou trazer aqui a questão 903, completa, na tradução do José Herculano Pires. Diz o seguinte, a pergunta de Kardec: há culpa em estudar os defeitos alheios? Olha a pergunta de Kardec. Se existe uma culpa, se é errado estudar os defeitos alheios, os defeitos de outras pessoas? Resposta: se é com o fito, ou seja, se é com a intenção de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Está aí o nosso Livro dos Espíritos, questão 903, onde temos uma aula do que devemos fazer com relação aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de caminhada. Todos nós temos, como lembrou outro ditado, Henrique, telhado de vidro. Todos nós. O único que não tem é Jesus. Mas esse é perfeito. Esse já atingiu o máximo de evolução que se pode alcançar, a perfeição. E nós ainda não. Nós ainda temos muito a caminhar. Nós ainda, mesmo um espírito maravilhoso, mas ele ainda não é perfeito. Quando o espírito não é perfeito, ele ainda tem equívocos. Não são iguais aos nossos, óbvio, mas são equívocos. A gente não pode jamais esquecer disso. Então, todos nós temos esse telhado de vidro, não vamos jogar pedra no telhado dos outros, né? Então, meus irmãos, nós estamos finalizando o primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus. Queremos agradecer muito a companhia de cada um de vocês e dizer que nós temos um WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950, 98459 3950, o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, este programa que tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento, a divulgação e o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nós que somos estudiosos, sim, da doutrina espírita e que queremos, através da doutrina espírita, entender o que falou Jesus, o que disseram os seus discípulos, os seus apóstolos, para que nós possamos realmente ter uma compreensão melhor de tudo aquilo que foi passado para nós há 2000 anos e que nós aproveitemos cada uma dessas partes de estudo. Queremos dizer que nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Não gostaríamos jamais de que vocês ficassem chateados conosco, então, se tiver alguma coisa que não está exatamente de acordo, vocês, por favor, mandem para a gente aqui no WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 984 59 3950. 984 59 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Bom, tivemos aí na primeira parte a participação do Henrique Parente. Hoje não teremos a participação da Fabiana, nem do Leopoldo Pio, porque estiveram aí enrolados com a questão do trabalho, enfim. São os afazeres que nós temos no nosso dia a dia que nos impedem muitas vezes de participar aqui dos programas, mas graças a Deus a gente vai ajeitando a nossa agenda aí para que a gente possa realmente ter esse tempo de gravar esse programa, que é um programa que nos faz muito bem. A mim faz muito bem. Então, eu tenho certeza que faz bem a cada um dos irmãos que participam e que, quando não participam, é porque não dá mesmo. Nós vamos ter agora a palavra do Renato, nosso Renato Souza, que vai nos dar a sua visão, a visão da doutrina espírita a respeito desse ponto de estudo de hoje, que é bom lembrarmos que Jesus, ele fala a respeito de João Batista, né? E eu posso até ler aqui novamente para ajudar o Renato aqui a sua reflexão. Diz Jesus: a quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Veio o filho do homem, que bebe e come, e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então, Renato, quais são as suas considerações, amigo? Meus amigos da Rádio Rio de Janeiro, eu estava ouvindo aqui o João, né, trazendo para a gente mais uma passagem para que a gente possa refletir aqui, trazer nossos comentários, e ouvindo também o Henrique, né, trazendo apontamentos tão importantes a respeito. Eu só vou destacar aqui 2 pontos que eu fiquei pensando, né, e julguei importante trazê-los. O primeiro foi que logo assim que eu ingressei, né, na doutrina espírita, disseram assim para mim: Renato, você não precisa esperar melhorar disso ou daquilo para entrar na doutrina espírita, porque não é assim que as coisas acontecem, não é? Você é dentro da doutrina, é estudando a doutrina, é participando que você vai pouco a pouco se modificando.
Mas essa modificação, ela não vem da noite para o dia, né? Ela vem muito lentamente, ela vem devagar, tá? É um trabalho de formiguinha, né? É pouco a pouco. E por falar em trabalho de formiguinha, eu não poderia deixar de falar aqui, de lembrar do nosso querido Chico Xavier, que sempre dizia a gente, né? Quando eu digo a gente, né? Ele sempre dizia a todos assim: a pior coisa, né, que a gente pode fazer para nós mesmos é apontar o dedo para o outro, né? É elucidar o defeito, a imperfeição do outro, né? Então, os amigos do Chico sempre comentam isso. Se você for buscar nas obras e tudo mais, vamos encontrar, né, amigos dele relembrando isso pra gente, tá? Mas essa passagem me remeteu justamente ao Evangelho de Jesus segundo Mateus, que com certeza a consolação de Jesus, esse programa lindo, maravilhoso, estudou aqui com afinco, né? Que está lá em Mateus 7, que é com relação ao argueiro e a trave no olho, né? Porque né, exaltas tu, né, o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. É algo que nós precisamos parar para pensar muito seriamente, né? E quem resolve realmente estar seguindo uma doutrina, né, religiosa é criticado por isso. E a gente observa e vê muito bem: nossa, tá vendo? Olha lá, e fulano é isso ou é aquilo, né? Pratica isso ou pratica aquilo. Mas não podemos esquecer desse detalhe importantíssimo que o João falou, que todos nós aqui somos espíritos imperfeitos. Questão 100 do Livro dos Espíritos e seguintes. Ali nós vamos entender em que classe e em que ordem nós nos encaixamos. Se estamos aqui num planeta de provas e expiações, sujeitos ainda a uma série de situações que nós precisamos resolver, e a solução para esses problemas estão dentro de nós, todas as soluções, porque quando viemos para cá, nós não viemos só com as provas e expiações, nós viemos com as soluções também, não viemos só com os problemas, porque Deus é misericordioso, não é? E Ele quer que nós sejamos misericordiosos conosco, né? Acertemos o passo para podermos equacionar isso, resolver essas questões e dar um passo seguinte, né? Subirmos mais um degrau, tá? Então, todos nós aqui carregamos as imperfeições, carregamos as situações que falamos no início. Nós não vamos resolvê-las da noite para o dia, estando nesta ou naquela doutrina, ou neste ou naquele segmento. Leva tempo, leva muito tempo, né? Essa é uma verdade que abrange todos nós. E o Allan Kardec também traz muito bem na questão 903, que o Henrique já comentou, o João também já comentou a respeito dessas imperfeições que nós observamos nos outros, que deveriam nos servir como caridade para que nós pudéssemos observar em nós, né? Eu posso não ter esta ou aquela imperfeição que eu observei no outro, mas sem dúvida nenhuma tenho outras, tá? Tenho outras. E isso não me dá o direito de colocar ninguém em evidência, nem tampouco de falar de ninguém a respeito de suas imperfeições. Cuidemos cada um das suas próprias dificuldades, né?
Esse era o comentário que eu gostaria de trazer para a gente refletir, né, em mais uma passagem aí, nossa, linda, 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 para a gente abrir aqui um pouco mais a nossa mente, abrir um pouco mais o nosso universo, né, de conhecimento através das palavras do Rabi da Galileia. É isso aí, Renato. Passagem linda, passagem que faz com que a gente avalie bem, mas uma coisa que a gente precisa entender definitivamente são os símbolos que são trazidos por Jesus para dentro dos ensinamentos. Em cada ensinamento, onde há esses símbolos, como ele chama as cidades, né? Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia ou Sidom, como está em outras versões bíblicas, o que Jesus está querendo nos falar é exatamente que cada uma dessas cidades ali tem uma característica, e essa característica ela tem que ser aplicada ao ser humano, ao espírito encarnado ou desencarnado mesmo. Muitas pessoas acham que a lição é para os encarnados. Não, a lição é para todos. Quando nós estamos desencarnados, nós tomamos conhecimento de algumas coisas, de algumas passagens, de alguns ensinamentos, e que vão ficar conosco, vão permanecer conosco. Muitas vezes a gente olha uma criança e ela, qualquer idade, né, novinha mesmo, 2, 3, 4, 5 anos, e você nota uma capacidade de resolver certas questões que não são próprias daquela idade, segundo o conhecimento humano, não é? Quando nós colocamos o ensinamento da doutrina espírita ali, naquela situação, você sabe qual é o segredo por trás daquilo. Aliás, não existe segredo, existe falta de conhecimento. Então, quando nós notamos que uma criança tem uma capacidade de fazer isso ou aquilo que às vezes adultos não têm, é porque na espiritualidade nós somos preparados para uma nova fase, uma nova encarnação. E claro, já tivemos um crescimento intelectual grande até aqui, desencarnamos, vamos ter mais conhecimento intelectual, porque o conhecimento intelectual faz com que nós avaliemos a nossa situação moral. E aí a evolução moral já é diferente da aquisição do conhecimento intelectual. Para termos conhecimento intelectual, basta que nós nos empenhemos em estudar, e aquilo vai sendo gravado na nossa mente, não é no cérebro, não. O cérebro é físico, o cérebro é o órgão, digamos, instrumento da mente. A mente é radicada, está no espírito. Então, por isso que Kardec diz que o atributo essencial do espírito é o pensamento, é pensar. Então nós pensamos, nós vamos realmente acumulando conhecimento intelectual, e esse conhecimento intelectual vai fazendo com que nós olhemos para dentro de nós e falemos assim: caramba, agora eu sei isso aqui é certo, isso aqui é errado, mas eu ainda trago dentro de mim coisas erradas, então eu preciso me empenhar em fazer o correto. Então, com isso, nós vamos nos moralizando, nós vamos nos melhorando em termos morais, que as pessoas chamam de religiosos, mas são realmente questões morais. Então, a intelectualidade ela vai crescendo de acordo com o esforço que o espírito faz em adquirir esse conhecimento. A moral já é o conhecimento aplicado em nós mesmos, que nós vamos então crescendo moralmente, nós vamos nos tornando uma pessoa melhor, um ser melhor. E aí, com tudo isso que foi falado no programa hoje, essa palavra arrependimento
das cidades é, na verdade, uma transformação que nós devemos fazer dentro de nós. Nós somos essas cidades. E aí, quando Jesus fala que eles, essas cidades, né, ou esses seres, nós, quando temos a informação e nós não nos modificamos, não nos melhoramos, não aplicamos esse conhecimento em nós sofremos muito mais. Aí vem aquela expressão de Jesus: muito mais será cobrado de quem muito recebeu. E essa questão que Jesus fala do dia do julgamento, o que é dia? Mais uma vez a gente tem que lembrar que as palavras, elas hoje significam algo que, na verdade, não tem muito a ver com a sua origem, ou tem pouco a ver. Dia ou dias significa período ou períodos. O período de 24 horas foi convencionado chamar dia. Por isso nós falamos, no dia 25 de dezembro é o Natal de Jesus. É o nascimento, é o aniversário, digamos assim. Convencionou-se também esse dia 25 de dezembro como aniversário de Jesus. Aliás, amanhã, né? Hoje, 24, amanhã, 25 de dezembro. Mas todos os dias é Natal de Jesus. Então, dia é período. Então, no período do julgamento, o que é o período do julgamento? Acontece igual para todo mundo? Não, acontece em momentos diferentes. O período do meu julgamento é o período em que eu caio em mim, ao contrário do que diz Roden, né? Qualquer dia a gente traz esse estudo de Roden, mas eu caio em mim, ou seja, eu me observo melhor, eu paro para me analisar e falar, caramba, olha aqui, eu ainda estou fazendo isso, eu estou arrependido, ou seja, eu estou querendo mudar isso, eu estou me modificando agora porque eu cheguei à conclusão de que isso não está certo, isso está errado. E aí a pessoa realmente passa a se modificar. Esse é o período do julgamento. Nós somos julgados não por Deus, não por Jesus, não por espíritos superiores, nem pelo chamado diabo. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. E é assim que a gente precisa entender, porque senão fica muito difícil achar que num determinado momento todo o planeta Terra vai parar, Deus vai descer lá do seu trono, vai olhar para nós todos olhando para ele e vai julgar um por um. Não, você está errado, você vai para o inferno, você está bem, você vai para o céu. Nada disso. Isso é a nossa própria consciência. Mas, meus irmãos, estamos terminando o nosso programa, mas antes eu quero trazer aqui algumas comunicações que nós tivemos dos nossos irmãos. A Vilma falando, amo esse programa, Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Um abraço, Vilma, obrigado. Tércia de Nilópolis, bom dia, amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, do programa A Consolação de Jesus. Aprendendo muito sempre com todos vocês e os convidados como Léo, obrigada por nos trazer tão rico conhecimento sobre a vida de Jesus e de seus seguidores. Nós é que agradecemos, Tércia. Aqui a Sheila. Bom dia, meus irmãos, que tenhamos um dia cheio de amor, luz e paz. Você poderia me enviar o nome da linda música que encerra o programa? Obrigada. E já falamos, Terra é o nome. Obrigado, Sheila. Jesuína também mandando sua mensagem, a Cristina Gonzalez. E é isso. Estamos terminando o nosso programa. No próximo programa nós traremos aqui o capítulo 11, continuamos no capítulo 11 do evangelista Mateus e vamos trazer o evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho, nos versículos 25 a 27. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, alguns dos nossos irmãos podem estar chateados, podem estar
até com raiva, Senhor, porque o relacionamento humano, principalmente quando se vive debaixo do mesmo teto em família, ele é um relacionamento difícil, porque nós estamos numa fase evolutiva em que é mais fácil compreender os de fora do que os de casa. Mas, Senhor, Tu nos colocastes em família exatamente para que nós aprendêssemos uns com os outros. Os desafetos do passado acabam tornando-se afetos queridos, porque ao contato uns dos outros, mesmo com dificuldades, em determinado momento nós vamos começar a sentir falta daquela pessoa, a querer bem para aquela pessoa. E com isso, o amor vai reinando. Por isso, Jesus, queremos te pedir, ajuda-nos a termos uma relação boa, a termos uma relação saudável, Senhor, a querermos o bem uns dos outros. Como Tu dissestes, meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. Então faz com que o amor brote em nossos corações, Jesus. Faz com que nós possamos sentir esse amor verdadeiro, esse amor que vem de Ti, Jesus. Por isso nós também Te agradecemos pelo amor que Tu consagras a cada um de nós. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, sejam com toda a humanidade. E que nós transformemos a nós para transformar o mundo. Obrigado, Senhor. Que estejamos contigo agora e para todo sempre. Que assim seja. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.